E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Evidências da Evolução, aula 1. Meus amorizinhos, nós estamos aqui ainda estudando evolução e como eu falei para vocês, a evolução ela foi pela primeira vez falada lá pelo Lamarck, depois veio Darwin para explicar de maneira correta e por muito tempo foi um tabu aí a discussão constante entre ciência e religião. A evolução existe? Não existe? Porque muitas teorias religiosas defendem o fixismo, que as espécies todas foram criadas ao mesmo tempo. Só que tu tens que saber o seguinte, a ciência já comprovou que a evolução das espécies existe. É comprovado cientificamente e esses são os argumentos. Agora, se você não quiser acreditar na ciência, aí é outra discussão. Mas esses são os argumentos que a ciência do ser humano já comprovou, ok? Então, vamos a estes argumentos. Primeiro, o que a gente chama de anatomia comparada. É o primeiro argumento que a gente pensa assim, ó. Como que eu comparo os organismos e as suas estruturas e comprovo que a evolução existe, né? Então vamos ver esse primeiro argumento aqui, que é a homologia dentro da anatomia comparada. O que é a... Eu vou primeiro para as imagens, que as imagens falam mais do que as palavras. Aqui a gente está vendo várias estruturas de mamíferos do mesmo grupo. A gente tem a mão de um ser humano, o braço e a mão de um ser humano, a gente tem a pata de um gato, a gente tem a nadadeira de uma baleia e a gente tem a asa de um morcego. Todos eles têm uma coisa em comum, são de mamíferos. Ou seja, pela evolução, a gente entende que os mamíferos são um grupo que tem um antepassado em comum muito próximo. Primeiro, porque a gente entende o seguinte, que foi uma linha evolutiva dos vertebrados. Primeiro surgiram os peixes. Desses peixes, alguns se transformaram em anfíbios, outros permaneceram peixes. Esses anfíbios, uns se transformaram em répteis, outros permaneceram anfíbios. Os répteis se transformaram nas aves, outros permaneceram répteis, e alguns répteis se transformaram nos mamíferos. Então seria assim, os invertebrados, daí os peixes, os anfíbios, os répteis e os mamíferos, ok? E assim como peixes, anfíbios, répteis e aves. É como se os répteis teriam tanto originado as aves, quanto originados mamíferos, quanto alguns permaneceram répteis. Isso a gente entende como verdade. Então, o primeiro mamífero que surgiu seria um mamífero como se fosse um roedor. E pela seleção natural, nos ambientes aquáticos e pelas mutações, foi selecionado que esse membro se transformasse em uma nadadeira, fosse selecionada uma nadadeira, nos que tinham que caminhar sobre as quatro patas em uma pata, aqueles que tinham que agarrar e manipular alimentos e equipamentos numa mão e os que tinham que voar, no caso do morcego, numa asa. Só que qual é o detalhe? A gente coloca essa situação. Teve um antepassado em comum. E como a gente comprova isso? Se você faz um raio-x dessas mãos ou dessa pata, dessa baleia, você vê a mesma formação óssea. Aqui na nadadeira da baleia, ou na asa do morcego, ou na mão fica mais fácil, ó. Em azul, a gente tem as falanges, o gato também tem as falanges, a baleia tem as falanges também muito grandes. Os morcegos têm as falanges que até parecem dedos gigantes, né? Então, ligando-se por membranas que se transformaram com a função de asa. E aí, todos os demais ossos são os mesmos. Claro que esse ossinho aqui, o húmero, é pequenininho na baleia, no gato já é um pouco maior, no homem é esse nosso braço aqui do antebraço. Então, gente, o que a gente tem que dar dessa região aqui, tá? O que a gente tem que saber? Temos o mesmo antepassado e fomos selecionados e por mutação e por seleção natural a essa característica, a baleia para nadar, o morcego para voar. Isso se chama anatomia comparada, o argumento de comparar as anatomias e homologia ou órgãos homólogos, como aqui está, que é o que está escritinho aqui para ti, é o que? Mostrar que tem a mesma formação embriológica e, portanto, anatômica, mas diferentes formatos e funções.
Esse voa, esse nada, esse caminha, esse segura. Então, estruturas anatômicas, mesma origem embriológica, porém diferentes formatos e funções. Aí a gente tem de novo um exemplo da mão da pata por outra ilustração. Aqui a gente ainda compara com um outro mamífero, um cavalo. Ali, opa, tem uns slides que passam sozinho, não consigo nunca arrumar. Aqui, ó, a falange, tipo, a patinha do cavalo é como se fosse um dos nossos dedos e assim todos os demais ossos bonitinhos ali mostrando. E aí depois a gente tem outro argumento evolutivo que ainda tá dentro aqui da anatomia comparada, que é a analogia ou órgãos análogos. O que são órgãos análogos? Justo o contrário dos homólogos. São seres que têm características embriológicas, origens embriológicas totalmente distantes, como uma asa de um inseto e a asa de uma ave. Eles são animais extremamente distantes na evolução, só que como eles têm o mesmo hábito de voar, as suas estruturas internas da asa de uma borboleta, de um inseto qualquer, e a asa de uma ave é totalmente diferente a origem e as estruturas, porém o formato e a função é o mesmo, de voar, né? Aqui a gente está mostrando, ó, uma ave, uma borboleta e um peixe que suas nadadeiras, é um peixe que sai da água e consegue dar uns sobrevoos assim, né, fora da água como se fossem pequenos voos. Origens totalmente diferentes, parentescos evolutivos muito distantes, porém tem a mesma função e o meio selecionou estruturas muito parecidas com o mesmo formato e a mesma função. Então, isso aqui são os órgãos análogos. Diferentes origens, mas função parecida, ok? A gente diz aqui que na homologia está acontecendo um tipo de evolução divergente. Tem o mesmo antepassado, mas eles estão divergindo. E aqui a gente está dizendo que eles têm convergente. Diferente origem, mas eles estão convergindo, é uma evolução convergente, porque eles estão convergindo para características muito similares devido à ação que eles realizam no meio ambiente. Outros exemplos de analogia, olha que legal, que a gente tem um anfíbio, um réptil e um mamífero. Também são vertebrados, mas um parentesco distantes. Porém, todos eles têm o mesmo hábito no meio ambiente, viver submerso, ficando ali, ó, de mutuca, só com os olhinhos de fora, o narizinho também, só esperando o predador ou se escondendo, só esperando a presa passar ou se escondendo do predador. Todos eles, certo que tinha sapo com olho aqui, com olho aqui, com olho aqui, com nariz aqui. Quais que sobreviveram? Aqueles que conseguiam ficar só com o olhinho de fora e o narizinho de fora. Assim como os crocodilos, ou os répteis, jacarés, né? Ficavam só com o olhinho de fora e o narizinho de fora. Todos eles têm a mesma cor do meio ambiente, esse esverdeado amarronzado, que fez com que eles sobrevivessem. Então, todos eles tinham a mesma vantagem evolutiva, tinham o mesmo hábito, mesmo que eles sejam de origens diferentes, eles ficaram com essas características parecidas. Outro exemplo aqui, animais aquáticos. Aqui a gente tem um mamífero golfinho aquático, aqui a gente tem um peixe tubarão, peixe cartilaginoso, e aqui a gente tem um réptil fóssil que já entrou em extinção. Todos eles, um réptil, um peixe e um mamífero, todos diferentes parentescos, diferentes origens, porém características comuns que são corpo fusiforme para conseguir se deslocar, nadadeiras para conseguir nadar, coloração parecida com o meio ambiente para conseguir se camuflar. Então, todos eles com mesmas características, porque o meio que selecionou essa característica. Aqui a gente está mostrando também, ó, um golfinho, um réptil fóssil, ictiosauro, que é bem parecido, e um tubarão. Todos eles também, mamífero, réptil e peixe, todos eles muito similares, tá? Então, se liga, uma das características principais para a gente diferenciar um mamífero aquático, um golfinho de um peixe, a nadadeira do golfinho, ela é sempre horizontal, e de um peixe, como o tubarão, é sempre vertical. Então, se você vê uma nadadeira assim, vem um mamífero, se você vê assim, vem um tubarão, ok? Porque a gente vai ver que os mamíferos aquáticos vieram de quadrúpedes, seres que tinham 4 patas, que já tinham sua origem no ambiente terrestre
e que foram ficando em lugares alagados, inundados, e cada vez mais foi sendo selecionada essa característica que juntou as pernas traseiras junto com o rabo e virou uma cauda. Que, inclusive, em focas, em leões marinhos, é possível ver ainda uma coisa que parece duas patas se juntando, ela está em transição, ok? Então, gente, como já foram 10 minutos falando desses do primeiro argumento, que é o chamado argumento anatômico, que são os órgãos homólogos e os órgãos vestigiais, eu vou deixar por aqui. Ainda existe um argumento anatômico, falei errado, são os órgãos homólogos e os órgãos análogos, ou homologia e analogia. Vou deixar outro vídeo para falar do outro argumento, que é o argumento de órgãos vestigiais.